Louvado seja o nosso Deus. A gente, neste final de semana, foi um final de semana bem intenso. Nosso sábado, né? Nós tivemos ontem aqui um dia festivo, nosso arraiá. Começamos, né? Na verdade, desde a sexta-feira já com preparativos, sábado pela manhã com organização, né? Preparando os alimentos. Ontem à tarde, então, tivemos, de fato, então, esse momento festivo, onde envolveu o JUAD, envolveu a escola, envolveu a igreja em si, e realmente foi muito especial. A igreja estava completamente cheia de pessoas, né, e também pessoas que, novas, pessoas que nunca estiveram aqui, e eu louvo a Deus por isso, porque o propósito desses momentos, meus amados, de fato e de verdade, é para que a gente possa oportunizar pessoas que não conhecem a Cristo, conhecerem a Cristo através das nossas vidas. Porque é assim que as pessoas conhecem a Jesus. As pessoas, elas não estão tão preocupadas o quanto você conhece de Bíblia, mas o quanto você realmente está preocupado em amar, em ajudar, em cuidar das pessoas uns aos outros. É nisso que Deus está, na verdade, nos chamando a fazer. E é por isso também que a gente tem ministrado nos últimos domingos a respeito do que é ser verdadeiramente um cristão. Pergunto a você, quem aqui se considera um cristão? Levanta a mão, por favor. Amém? Que bom. Então, eu creio que a palavra de hoje, ela vai só confirmar e talvez também ajustar algumas coisas que nós, como cristãos, precisamos viver, precisamos praticar. E eu quero ler um texto que, enquanto nós louvávamos, veio aqui o meu coração. Coloca o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 13, por favor. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala, muito interessante aqui, olha o que ele diz: porque se enlouquecemos, alguém é louco aqui, não? Que louco, né, pastor? Que coisa, que é isso? Ele diz que se nós enlouquecemos, se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos juízo, um bom senso, é para vós outros. Por que isso? Porque o amor de Cristo, ele nos constrange. Por causa do amor de Cristo, é que então, as coisas que eu faço, que aparentemente aos olhos do mundo, ser um cristão é loucura. As coisas que eu faço, o comportamento, as minhas atitudes, as minhas falas, aos olhos do mundo, parece loucura. Por quê? Porque isso contradiz o senso comum. Porque isso é contrário ao que a maioria pensa e faz. Porque isso não é, aos olhos do mundo, algo tradicional. Isso é contrário. E aí ele diz, enlouquecemos para Deus, mas para com os outros nós mantemos um bom juízo, um bom senso. E por que fazemos isso? Porque o amor de Cristo, porque a recompensa da salvação, porque constrangido pelo amor dele de ter morrido por mim numa cruz e ter feito o que fez, agora eu não consigo mais viver dessa maneira que eu vivia. E por isso o meu proceder, por isso o meu comportamento, por isso ser um cristão, ele é contrário ao senso comum da sociedade e do mundo. Julgando nós isto, um morreu por todos, que foi Jesus, logo então todos morreram. Alguém aqui está morto? Não? Ninguém está morto? Que bom, né, gente? Não estamos mortos fisicamente, mas morremos na nossa carne, morremos para o prazer da carne, morremos para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é o desejo do pecado, que por natureza já nascemos assim. Por quê? Porque o primeiro
homem, o primeiro Adão, ele pecou. E a atitude dele, o comportamento dele, a decisão que ele tomou, fez com que todos nós agora fôssemos condenados à morte. Pois Jesus vindo, sabendo que não tinha como o homem salvar a si mesmo, e a lei também não conseguia salvar o homem, porque o homem infringia a lei, então ou foi necessário que Jesus viesse e derramasse graça. Graça é algo que nós recebemos independente de nós merecemos ou não. Alguém já recebeu alguma coisa de graça aí na vida? Já? Ninguém? Não? Então levanta a mão, por favor. Já receberam? É bom receber uma coisa de graça? É maravilhoso, né? Só que às vezes, esse presente que nós recebemos de graça é grande. E a gente fica como quando recebe algo de graça grande? Constrangido. E a gente fica num sentimento de dívida, não fica? A gente não fica, parece, devendo algo? Porque, nossa, mas tu vai dar para mim, mas eu não mereço. E, de fato, nós não merecíamos ser perdoados. Nós não merecemos, na verdade. Mas independente do que eu acho, independente do que você acha, independente do que você pensa, não importa. Deus, ele decidiu nos amar primeiro. E o seu amor, ele nos constrange. Por quê? Porque recebemos algo que é tão precioso, algo que constrange a nossa vida, que não tem como nós vivemos nesse sentimento, sem esse sentimento de dívida. Por que você está aqui hoje? Por causa disso. Porque Deus te amou primeiro. Porque você foi amado, porque você entendeu, porque você hoje se diz um cristão, e você sabe que você precisa de Cristo, para que a sua vida não venha descambar de novo. É ou não é, gente? Sim. Porque sem Cristo nada somos e nada do que é bom podemos fazer. E ele continua dizendo, 15, ele morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Ele aqui agora traz uma instrução, ele agora aqui traz algo que nos compete a fazer, ele traz aqui agora uma responsabilidade, dizendo agora, entendendo isso, que esse amor que nos constrange, não é mais para você seguir no curso que você seguia, não é mais para você andar como você andava, agora você, por entender, e por aceitar que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que veio para morrer pelos seus pecados, ele é aquele que veio para ser o teu Senhor, agora você não pode mais viver para ti mesmo, mas a tua vida tem que agora manifestar boas obras que refletem o nome do Senhor Jesus. Ser um cristão, a Bíblia diz que é ser um pequeno Cristo. Você, a sua vida, as suas obras, hoje condizem com o que diz ali? Você tem vivido para si, ou você tem vivido por aquele que morreu por você? E isso, meus queridos, é ser um cristão. E aí no 17, agora, ele diz o que acontece com aqueles que entendem. Porque se alguém, de fato, não vive mais para si mesmo, como nós vimos, se alguém, de fato, agora está em Cristo, ele passa a ser, então, uma nova criatura. Novo. Novo é novo. Novo não tem remendo. Novo não tem... Ontem, né, a gente estava aqui numa festa campeira, né, vamos dizer assim, como é que faz nas calças? Tinha muita gente ontem com calça como? Remendada. Surrada, né? Velha. Novo é novo.
É um filho novo, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. E ele diz que agora, então, quem está nesse Cristo, as coisas antigas, elas já passaram. Pergunto, quantas coisas na sua vida você ainda tem vivido por essas coisas antigas? Quantas coisas você ainda tem se posicionado, decidido, feito em cima das coisas antigas? Em cima das coisas que você viveu? Porque quem está em Cristo não vive mais para si, para as suas coisas antigas, mas agora vive sob um novo modelo, sob quem é novo, sob uma nova criatura. Porque essas coisas antigas, ele diz que já foram, já passou, e a partir deste momento, tudo se faz novo. Eis que se fizeram novas. Tudo na nossa vida, meus amados, eu entendo, creio e sei que existe um processo, amém? Então diz assim, na minha vida, existe um processo. E esse processo, muitas vezes, é doloroso. Alguém já reformou casa aí? Já? É bom, né? É brabo reformar casa. A Rô esses dias estava reformando, né, Rô? E troca piso, e pinta a parede, arreda móvel, e não sei o quê, daí vai mexer na fiação, descobre outra coisa, o orçamento era 1, se torna o dobro, e começa. Mas tudo por quê? Por que você faz isso? Para tornar novo, para tornar melhor, para tornar mais confortável, para tornar mais prazeroso. Quando o Senhor faz parte da nossa vida, Ele mexe nas coisas estranhas, Ele mexe nas coisas para causar uma reforma, Ele mexe na nossa vida para transformar em algo velho, algo que ninguém está gostando, algo que ninguém está aceitando, algo que está sendo às vezes até desprezível, para tornar algo novo, algo melhor, algo bom, algo aceitável, algo prazeroso. Será, sei lá, quanto tempo será que você não tem sentido prazer pela sua vida, hein? Que parece que tudo é uma mesmice, que parece que todo dia é a mesma coisa, parece que você só acorda, trabalha, come, bebe, dorme, vai para casa. Como está? Como está a sua vida, a sua rotina? Como que você está? Olha o que diz Abacuque 2:4. Aqui Abacuque, esse texto ele tem já me inquietado já há alguns dias, e o texto diz assim: eis o soberbo. O que é soberbo, gente? Soberbo é que sobe, que acha que está acima, que acha que está além, que acha que está um nível acima, que acha que é melhor. Eis o soberbo. A sua alma, a alma dele, não é reta nele. O que está dizendo? Que a alma de uma pessoa soberba tem alguma falha aí. Tem alguma desestrutura. Que tem algo que na vida dele não é aprazível a Deus, não é agradável a Deus. E aí ele termina dizendo: mas aquele que se ajusta, aquele que entende, aquele que não é soberbo, ele viverá pela sua fé. Como estamos falando sobre ser um cristão verdadeiro, a gente precisa entender, meus amados, claramente o que é fé. Porque o que acontece muitas vezes? A gente transfere a questão da fé para a questão da crença. E fé é diferente de crença. Olha o que diz Hebreus 11:1. Ora, o que é fé? Fé é uma certeza de coisas que eu espero. E eu comecei dizendo antes, o que você espera? E eu sugiro que você faça uma lista de coisas que você espera.
Eu sugiro que você escreva as coisas que você espera. Eu sugiro que você anote tudo que você espera. Porque a fé é a certeza de algo que eu espero. E além disso também é uma convicção de que isso que eu espero é um fato. Já é concreto, porém eu só não vejo ainda. Mas eu tenho convicção. Eu tenho convicção. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou pegando, mas eu tenho fé. Eu tenho uma certeza. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma convicção de que isso já se tornou real. E o texto depois ele continua falando sobre os heróis da fé, de tantos prodígios, de tantas coisas que eles experimentaram em sua vida por causa da fé. Porém, nos dias de hoje, a gente tem visto muita coisa, e a Bíblia também está cheia de exemplos a respeito disso, de que o homem tem substituído fé por crença. É fácil a gente dizer que a gente se ajusta às coisas que a gente acredita. Mas a palavra, gente, ela diz que nós devemos viver pela fé e não pelas coisas que eu acredito. E qual que é a diferença? Crença é um modelo criado por padrões, através das nossas experiências que nós mesmos estabelecemos. Então, se eu falar uma palavra para você agora aqui, referente a alguma área da vida, logo vai remeter aquele pensamento a alguma experiência que você viveu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou falar uma palavra aqui, e aí você reflete a primeira coisa que vai vir na sua mente. Combinado? Combinado, gente? 1, 2, 3. Dinheiro. Ó, o celular confirmou. O que veio na sua mente quando você ouviu a palavra dinheiro? Ih, preciso. Dívida. Tem que pagar a conta, esqueci. Cada um aqui veio algo diferente na sua mente. Por quê? Porque é uma crença. E crença é diferente de fé. E a gente, às vezes, vai transportando, dizendo que eu tenho fé, mas, na verdade, tem crença. E não é a mesma coisa. E não é. E tem muita gente vivendo por crença, ajustando a sua vida por crença, e não por fé. Tem muita gente moldando a sua vida, não para ser uma nova criatura, mas ajustando a sua vida a um novo modelo agora. Agora conheci uma igreja. Gosto da palavra do pastor. Mas está ajustando a sua vida, baseado num novo modelo de crença, mas não por fé. Mas não por fé. Mas a Bíblia diz que o justo é o cristão, o justo é aquele que se ajusta, o justo é aquele que se tornou nova criatura, o justo é aquele que não vive mais o modelo do mundo que vivia, mas agora ele passa a viver por fé. E fé, gente, é um modelo que foi estabelecido por Deus. Fé é um modelo estabelecido por Deus que está aqui na sua palavra. E esse é o modelo que o Senhor quer que eu e você, como cristãos, que dizemos que acreditamos no Senhor, que amamos o Senhor, que louvamos o Senhor, que cantamos, que vamos à igreja, Ele deseja que nós viemos a viver por esse modelo. E eu quero trazer uma passagem agora para a gente fundamentar isso que eu quero dizer nessa noite, e que nós vamos falar sobre um assunto muito cotidiano nosso. Um assunto que pega todos nós aqui hoje. Lá em João, capítulo 8, a partir do verso 1, fala de um momento que Jesus, ele é levado a ser desafiado pelos homens que vivem por crença e não por fé. Olha o que diz. Jesus, entretanto, ele foi para o Monte das Oliveiras. E aí, então, de madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinava.
Os escribas e fariseus, quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Eram homens que conheciam a palavra de Deus, eram homens que eles tinham compromisso, eram homens que nasceram ouvindo histórias sobre Davi, sobre como Deus libertou o povo judeu lá no Egito, das mãos do faraó. Eles conheciam muito bem toda a história, porque todo judeu aprende a respeito da palavra desde que é criança. Eles conhecem, eles conheciam, porém, alguns homens, escribas e fariseus, eles eram mais aprofundados. Na época não era muito comum as pessoas saber ler e escrever. Esses homens sabiam. E por isso, então, eles tinham maior conhecimento das Escrituras. Então, esses homens, os escribas e fariseus, eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, o que eles fizeram? Disseram então a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha só, gente. Na lei dizia que alguém que cometesse adultério tinha que morrer. Era um pecado de morte. E esses homens conhecedores, então, na verdade, conhecedores da palavra das Escrituras, e realmente está escrito. Você pode ler lá Deuteronômio, que está lá, né? Em Êxodo está escrito, você vai ver o que está escrito aqui. E eles estavam ali, vamos cumprir. Essa mulher tem que morrer. E aí eles perguntaram: e tu, Jesus? O que tu diz? O que tu fala a respeito disso? Botaram ele, né, numa sinuca de bico, como diz o gaúcho, né? E aí? Isto diziam eles tentando, para quê, gente? Para terem com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O objetivo deles era matar Jesus. E não só Jesus, mas também a mulher. Como eles insistissem na pergunta, Jesus então se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou então a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ninguém te condenou? E aí respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você pode repetir essa última parte comigo? Vai e não peques mais. Amém. Esse texto, ele traz para nós, meus amados, muitas e muitas lições. A gente tem alguns fatos aqui. A mulher, ela foi pega em adultério, sim ou não? Sim. E pela lei, ela deveria o quê? Morrer. Era a lei, deveria morrer. Jesus, ele negou esse fato, que ela estava pega em adultério? Não. Realmente. Não. Tanto que ele diz para os homens: tá, mas alguém aqui também tem pecado ou não? Essa mulher, ela estava errada, sim, de ter feito algo que quebrava a lei. Ela estava errada. E segundo a lei, realmente, ela deveria morrer. Jesus, nesse momento, o que ele fez? Ele usou de misericórdia. Jesus, ele não condenou. Porém, Jesus, ele é o único que pode e vai julgar a cada um de nós, mas no dia certo. No dia do juízo. Porém, Jesus, ele não veio para condenar.
Mas também ele também não concordou, gente, com a atitude dela. Ou vocês acham que ele concordou? Não. Sabe por quê? Porque no final do texto ele diz assim: ninguém te condenou? Que bom. Também não vou te condenar. Mas tu vai e não faça mais. Jesus, ele não concorda com as nossas atitudes erradas, mas Jesus, ele não quer nos condenar. Ele quer nos perdoar. Jesus, ele não veio para nos lançar no inferno. Jesus, ele veio para nos ajudar a não ir para o inferno. Jesus não veio para botar o dedo na nossa cara e dizer que tu é isso, que tu é aquilo, que aquilo outro. Não, ele veio te mostrar, ele veio me mostrar, ele veio nos mostrar como nós devemos caminhar. Não para nós mesmos, mas agora viver para a maneira que ele nos ensinou. E a palavra de Deus, ela diz que o homem, ele acaba se destruindo. O homem acaba se perdendo na sua vida. Por quê? Porque ele não conhece o Senhor. Porque ele não conhece as verdadeiras Escrituras. Porque ele acaba se perdendo no meio do caminho, porque nos dias que são maus, diz a palavra, a gente, por não saber qual direção, qual caminho, por não ter o conhecimento pleno da verdade, do conhecimento e da revelação de quem é Jesus e para o que Jesus nos chamou, é que nós fazemos escolhas que não condiz com quem nós dizemos que somos, e dizemos que nós somos cristãos. Nós nos denominamos ser um pequeno Cristo. A questão é, o que Jesus, hoje, se fosse ele faria no seu lugar nas decisões que você tem tomado? Diante das circunstâncias, diante das realidades que eu e você temos vivido, será que Jesus faria o que nós temos feito? Será que Jesus, ele falaria o que nós estamos falando? Será que Jesus, ele se comportaria da maneira que nós estamos nos comportando? É isso que nós temos que nos perguntar como cristãos. Porque a gente leu antes, aqui em 2 Coríntios, que nós não fomos chamados mais para viver na crença que nós temos, mas viver agora de uma maneira ajustada pela fé que nós temos em Cristo. Existem dois fatos aqui que nós precisamos refletir. E um deles é o acusador e o outro é o acusado. Os escribas e fariseus, eles eram os acusadores. Eles mais preocupados com o adultério do que com a pessoa em si. Eles estavam mais preocupados do que a pessoa fez, do que de fato com a pessoa que fez. E eles preferiram matar a mulher e matar Jesus do que ajudar a mulher. E eles não viram, não conseguiam perceber, porque eles estavam mais preocupados com a religião, com a lei, com o modelo de crença que eles tinham, e eles não conseguiam ver que ali estava o próprio Deus, Jesus Cristo, diante deles. A religião, para eles, era a coisa mais importante. Tem pessoas hoje morrendo espiritualmente por um zelo pela religião. Tem pessoas hoje afastadas de Deus dentro da igreja por um zelo pela religião. Tem pessoas hoje mais preocupadas consigo mesmo, com o seu ministério, com a sua tarefa, com os seus afazeres, com um zelo pelas coisas que tem na sua mão ou que foi confiado, do que de fato pelas pessoas que estão ali com elas. Estão morrendo, ou já estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque estão mais preocupadas com o eu do que com o nós. O outro é o acusado, que for a mulher adúltera, que é a mulher que adulterou. Jesus, ele não a condenou, mas não concordou. A pergunta que fica é, meus amados, ela é uma adúltera ou ela está adúltera? Pergunto, será que Deus, quando te criou, Deus te criou mal?
ou bem? Deus te criou para fazer o mal ou para fazer o bem? Deus te criou para condenar ou para perdoar? Deus te criou para amar ou para odiar? Tá vendo, gente? A religião, muitas vezes, nos leva, nos conduz à nossa falsa fé, disfarçada das nossas crenças, faz com que a gente está mais preocupado em condenar, em julgar as pessoas, do que amar as pessoas. Nós não fomos chamados para aceitar o pecado, mas também não fomos chamados para condenar o pecador. Nós somos chamados para amar o pecador. Porque alguém aqui não é pecador? Se aqui tem alguém, ou se você não é um pecador, então significa que você também, assim como eu, precisa ser amado. E o primeiro amor é o amor de Cristo, que nos constrange para transformar a nossa vida, para que a gente também possa entender e exercer o ministério que Ele nos chamou, que é o ministério de reconciliar. O que Jesus fez quando Ele estava ali? Quando Ele abaixou e começou a escrever, e aí Ele fez uma pergunta: se alguém aqui não tiver pecado, começa a tirar pedra agora. Vai lá. Começa. Pode matar ela. Vai. Quem vai ser o primeiro? Quem? E aí a Bíblia diz o quê? Que os acusadores, começando do mais velho para o mais novo. E aqui tem uma sabedoria também. O mais velho influencia o mais novo. O que ele fez? A consciência acusou. E aí ele fez o quê? Eu estou em dívida também. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Porque ele sabia que ele também tinha coisas na sua vida que não estavam ajustadas. Porque ele não estava vivendo por fé, ele estava vivendo pelo modelo religioso. Ele estava vivendo pela aquilo que ele criou, o mundo dele que ele criou. E ele estava errado. E aí, então, quando Jesus levanta, diz: cadê os teus acusadores, irmã? Não tem mais ninguém. Significa o quê? Que ali ela já foi salva. E naquele momento, então, Jesus disse para ela: olha, eu sei o que tu fez. E o que tu fez não está certo. Mas agora vai e não peques mais. Nós, como cristãos, nós não podemos concordar e aceitar o pecado, mas não fomos chamados para condenar ninguém. Nós fomos chamados para reconciliar. Se alguém está errado, se alguém está em pecado, se alguém fez algo errado, nós, como cristãos, nós devemos dizer: irmão, não peques mais. Irmão, não ande mais assim. Mas não fomos chamados para apedrejar, para expulsar, para excluir as pessoas que Deus reconciliou. Que Deus reconciliou. Se Deus reconciliou alguém para o corpo de Cristo, quem somos nós para excluir alguém do corpo de Cristo? Se Deus perdoou o pecado de alguém, quem somos nós para condenar alguém que tem pecado? Se nós mesmos somos pecadores. Qual que é o problema? A crença, a religião, a cultura que vai se criando de um modelo falido desse mundo e que às vezes vai se permitindo entrar de maneira sorrateira dentro da igreja. E não é assim. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Queridos, eu tenho 43 anos. Não parece, né? Pode dizer. Esses dias o Samuel disse: pai, parece que tu tem 30. Eu digo: glória, né? O que me entrega é os cabelos brancos, gente. Se não fosse os cabelos brancos, eu estava de boa. Eu sei que não é muita idade, né? Mas
eu já lidei com muita gente nessa vida. Sempre trabalhei com comércio. Desde os meus 17 anos estou na igreja. Então, já lidei com milhares de pessoas. Trabalho, igreja, palestras, meus clientes, enfim, muita coisa. E isso acabou me dando muita oportunidade de aprender sobre pessoas, de aprender a lidar com pessoas, de aprender sobre comportamento humano. E eu, por isso, né, lidando com pessoas, a gente começa a notar padrões, a gente começa a notar comportamentos, a gente começa a ver várias coisas que vão acontecendo. Pessoas que têm raiva, pessoas que têm medos, pessoas que demonstram comportamentos, né, sei lá, pessoas muito quietas, pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas, pessoas com inveja, pessoas que muitas vezes são irritadas, outras muito calmas, pessoas muito alegres, né? Enfim, a gente passa a perceber vários tipos de comportamentos, procedimentos, e isso vai fazendo com que, quando a gente lida com muitas pessoas, a gente vai aprendendo um pouco sobre comportamentos, sobre pessoas, e isso vai nos ajudando. E eu, um tempo da minha vida, eu comecei a perceber em algumas pessoas algumas coisas. E eu comecei a notar que eu avaliava algumas pessoas, o comportamento de algumas pessoas, e eu geralmente não errava naquilo que muitas vezes acontecia. E no meu trabalho, eu comecei a sentir a necessidade de entender melhor disso, porque como eu lidava diretamente com muitas empresas, muitos funcionários, empresários, e algumas coisas às vezes não aconteciam como combinado, eu digo, alguma coisa de errada tem, né? Será que eu não estou sabendo lidar? Será que o problema está comigo? Eu preciso entender mais sobre pessoas. E aí, então, acabei buscando me capacitar em algumas áreas, e uma delas foi um curso, um treinamento de analista comportamental, e que quando eu fiz isso, a pessoa com a qual me treinou, me capacitou, uma profissional muito qualificada nessa área, para minha surpresa, ela disse assim, uma das tuas competências é avaliar pessoas. Na verdade, era a mais alta delas, né? Eu disse, eu não sabia. E eu estava fazendo justamente aquele treinamento para isso. E eu descobri, gente, que nesse processo que eu fui avaliado, né? Embora eu não goste muito de espiritualizar as coisas, como eu disse antes, eu tenho isso meio natural em mim, assim. Isso é um dom que Deus me deu, de poder discernir, de poder avaliar, de poder ver algumas coisas. E eu não falo isso para vocês de maneira alguma, para me exaltar ou por nada disso, mas eu peguei até um texto para testificar isso, lá em 1 Coríntios 12, verso 10, olha o que fala sobre aqui os dons, né? Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, e há variedade de línguas. E há outra capacidade para interpretar as línguas. E no 11, mas um só e o mesmo Espírito, e aqui falando do Espírito Santo de Deus, ele realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quando eu li esse texto e passei a entender isso que acontecia comigo, eu notei que isso era algo que vinha da parte de Deus. Não gosto de falar nesse sentido, mas eu noto que é algo que vem do Senhor. E eu sempre orei a Deus no sentido pedindo, Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá sabedoria. Porque existem muitas coisas ao nosso entorno, muitas coisas ao nosso redor, gente,
que às vezes a gente não entende o que está acontecendo. A gente às vezes não sabe por que isso ou por que aquilo. Só que, pela graça de Deus, quando nós buscamos, a Bíblia diz, buscai os melhores dons, quando nós buscamos da parte de Deus dons para a nossa vida, Deus ele vai nos capacitando para o quê? Para cumprir o propósito e a missão que Deus nos deu. E por que eu estou falando isso para vocês? Para que você entenda que o assunto que eu quero falar hoje, eu comecei a falar, não é algo que eu não entenda ou que eu não tenha vivido. Já passei por muita coisa na minha vida. Já passei por muito desafio, muito questionamento na minha vida, por muitas coisas na minha vida. E o que eu quero falar nessa noite para vocês não é um assunto tão leve assim, e que eu já comecei a falar, mas que, pela graça de Deus, e o que eu tenho vivido esses últimos anos na minha vida, tem me dado entendimento e discernimento sobre muitas coisas. Então, queridos, para que você hoje, pela fé, você possa receber a palavra de Deus como um livramento e como uma direção para a sua vida, daquilo que o Senhor vai falar ainda nessa noite, amém? Nós vimos que Jesus, ele foi interrogado. Qual foi o propósito deles interrogar Jesus? Matar ele. Qual foi o propósito do diabo quando veio lá no Éden questionar, causar dúvida? Causar morte. Todo questionamento, toda interpelação, tudo que começa a se levantar para gerar dúvida, tem uma ação de um espírito maligno por trás. Tem surgido muitos questionamentos, gente, no interior de muitas pessoas aí. E eu quero, pela luz da palavra, ajudar você a se limpar e também, pela graça de Deus, para você se libertar de condenações que vêm a partir desses questionamentos e que não vêm do Senhor. E eu aprendi uma coisa, que quando eu tenho dúvida, quando eu não sei algo, o que eu devo fazer? Perguntar. Eu, infelizmente, já tive a experiência na minha vida de, por um tempo, me afastar dos caminhos do Senhor. E foi muito prejudicial para a minha vida. Eu tive muito prejuízo com isso. E sabe qual foi o motivo? Sabe qual foi o meu erro? Foi tendo dúvidas, questionamentos, não perguntar. Não conversar. Mas fazer o quê? Criar modelos de pensamentos, crenças e pré-julgamentos que me levaram a corromper a minha fé e o meu coração e me afastar do Senhor. Eu sabia que Deus era bom, eu tinha experimentado a paz de Cristo, eu tinha nascido de novo, eu tinha até me batizado. Mas deixei que coisas do mundo, dúvidas e outras coisas mais me fizessem eu me afastar dos caminhos do Senhor. E isso me trouxe muito prejuízo na vida. Porém, hoje eu entendo que, de certa forma, houve a permissão de Deus para que eu estivesse hoje aqui também e pudesse testemunhar isso para vocês e estar mais preparado, com mais convicção, com mais fé e mais certeza do que hoje estou fazendo na minha vida. Porque não foi à toa. Eu nunca mais vou voltar para o caminho que eu percorri antes. Porque eu não vivo mais para mim, mas eu vivo por aquele que morreu por mim hoje. Eu já quis viver por mim, e quando eu tentei fazer isso, eu não fui bem sucedido. Bem pelo contrário, tive muito prejuízo. A gente tem alguns ensinamentos nesse texto de Jesus. Jesus ele nos ensina alguns princípios. Princípio da fé, do amor, do julgar, do condenar, da verdade e do perdão. A fé cega, meus amados, ela não permite alguém ver que o amor e a verdade e o perdão importam. Uma pessoa que está com a fé cega, na verdade uma crença, ela não consegue ver que é mais importante o amar, o perdoar, mas seguir o quê? O modelo. Seguir uma crença, seguir uma ideia pessoal. Mas não foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para
amar, para reconciliar, para perdoar. Outro princípio que nós vemos é o amor. Jesus amou aquela mulher, e por isso ele diz: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que acontece? O amor, gente, sem a verdade, ele só permite aumentar os erros de uma pessoa. Sabe por que hoje muitos pais estão errando com seus filhos? Porque estão dando, não vou nem dizer que tanto é amor, né? Porque estão mimando, mas justificando que é amor, em vez de ensinar a verdade. Tem muitos pais hoje que vão desaforar professores na escola, porque o professor diz a verdade. Tem muitos pais hoje que não corrigem os seus filhos, dizendo que é amor, dizendo que é cuidado, dizendo que não, porque não sei o quê. Só que acontece o quê? Os filhos vão pintando e bordando. Só que os filhos, eles são a herança dos pais. Você quer que tipo de herança? Que herança que você quer para a sua vida? Boa ou ruim? De grande valor ou de pequeno valor? Os filhos, eles são a herança do Senhor para nós. A gente vê a questão do julgar, do condenar. Nós não fomos chamados para condenar as pessoas, para julgar as pessoas. Jesus falou isso. Mas devemos julgar os comportamentos das pessoas. É bíblico isso. Perdão, melhor, verdade. A verdade, meus amados, ela não é negociável. Você entende isso? Verdade, o que é certo, não se negocia. Verdade é verdade. Há tempo ou fora de tempo, de manhã, de tarde, de noite. Verdade é verdade. Verdade não se negocia, porque a verdade, meus amados, é a manifestação de amor. Com certeza você já ouviu falar o que o senso comum diz, que um verdadeiro amigo, ele fala a verdade? A verdade. E geralmente esses amigos não enchem a palma de uma mão, é ou não é? Os verdadeiros amigos, pode ver, quando você cai no hospital, é só eles que vão te visitar. Os verdadeiros amigos, não importa se o tempo está bom ou se o tempo está ruim, eles vão ali te apoiar. Eles vão te falar a verdade, mesmo que isso possa doer. Verdade não se negocia. E um princípio também que ele traz aqui nesse texto, com a mulher adúltera, é sobre o perdão. Perdoar, gente, é a manifestação do amor em verdade, de quem entendeu o que é ser um cristão. Perdão faz parte, porque nós fomos primeiros perdoados. Então, nós não temos o direito de não perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E já estamos condenados. Sabia disso? Por que hoje muitas pessoas hoje sofrem com vários problemas psicossomáticos? Por falta de perdão. E a consequência desses problemas, muitas vezes, são doenças, enfermidades no corpo. Por quê? Porque a pessoa não consegue liberar perdão. Porque não está vivendo por fé, está vivendo pelo seu padrão de crença. Porque a fé, a gente vive pelo modelo da verdade de Jesus, não vive pelo senso comum. Não vive. E se nós queremos de fato e de verdade sermos cristãos, nós precisamos praticar essas verdades. Mateus 7, verso 1 e verso 2, olha o que o Senhor Jesus ele disse aqui. Não julgueis para que não sejais
julgados. E o 3, ou 2, desculpa. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe que tipo de julgamento Jesus está falando aqui? É o julgamento do ser. Eu não posso dizer que uma pessoa é isso, uma pessoa é aquilo. Eu não tenho o direito, você não tem o direito. Nós não temos o direito de definir uma pessoa e dizer quem ela é. Não temos esse direito. O Senhor não nos dá esse direito. Mas olha o que diz lá em 1 Samuel 16, do 6 ao 7. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Muito interessante aqui, gente. Sabe quem que era Samuel? Samuel foi um dos maiores profetas que Israel já teve. Você sabia que a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra? Que tudo aquilo que ele profetizou, tudo aquilo que ele falou aconteceu? E Samuel é mandado por Deus para ungir um novo rei. Porque Saul já tinha sido colocado por Deus, já tinha perdido o trono. E aí Samuel então vai e Deus dirige ele até uma família. E ali então, quando ele chega lá, ele viu quem? Eliabe, que era, pode voltar, volta por favor, que era um dos filhos daquela família, tinha muitos filhos. E ele disse, esse aqui, olha só, homem de guerra, homem forte, estatura, esse aqui vai ser o próximo rei. E aí o que diz? Verso 7 agora. Porém o Senhor disse a Samuel, não. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor, ele não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Se tem uma coisa que eu aprendi da parte de Deus, é que Deus, ele não olha para o teu comportamento. Deus olha para o teu coração. Porque se nós trouxéssemos hoje Davi para pregar aqui, e ele começasse a contar o testemunho dele, ninguém ia ficar aqui na igreja. Davi adulterou, Davi, ele dissimulou, Davi matou para ficar com a mulher do cara, Davi fez um monte de atrocidade que nenhum de nós aqui iria querer ficar perto. Mas o Senhor disse, não. Davi é um homem segundo o meu coração. E sabe o que isso traz para nós de ensino? Tá, mas como assim? Como Davi fez essas coisas? Se ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque nenhum de nós aqui está isento a ter comportamentos, às vezes, errados, diante de uma decisão errada. Davi, ele só fez todas essas coisas erradas porque ele estava no dia, na hora e no lugar errado. Quando ele deveria estar lutando, ele estava em casa. Quando ele deveria estar ganhando batalha, ele estava olhando para a mulher do outro. Quando ele deveria estar vencendo, ele matou o próprio soldado para ficar com a mulher do cara. Queridos, nenhum de nós aqui está isento de ter um comportamento errado, nenhum de nós. Porém, os nossos comportamentos, quando repetidamente, quando eles se repetem e não tem um novo posicionamento, ele também traz e começa a revelar o coração da pessoa. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente precisa, diante dessas circunstâncias, antes de falar isso, deixa eu ler aqui, João 7, 23, 24.
para até testificar o que eu vou dizer. João 7, 23 e 24. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, Jesus falando aqui, para que a lei de Moisés ela não seja violada, por que vos indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Por que eu estou falando de julgamento, julgar pessoas aqui? Porque se tornou uma prática comum no mundo, e isso entrou dentro da igreja. Não pode julgar. Ah, está me julgando. Ah, porque não sei o quê. Amado, nós não podemos julgar e definir a pessoa pelo comportamento, mas nós sim devemos julgar o comportamento das pessoas. Ah, mas não pode. Não. Então, se matar, roubar, está tudo certo. Hein, gente? Não. Então não pode julgar. Está vendo a hipocrisia do sistema religioso? Está vendo a hipocrisia? Jesus, quando a mulher adulterou, o que ele diz para ela? Está errada. Não faça mais. Só que aí fica aquele mimimi na igreja, ah, está me julgando. Não, amados. Está errado, está errado. A verdade a gente nunca vai, não deve negociar. Verdade é verdade. Se está fora do padrão, se está fora do que é a verdade, do que a palavra diz, do que é certo, do que é correto, sim, nós precisamos conversar sobre, para fazer o quê? Não voltar a errar. Mas eu não posso definir a pessoa pelo que ela fez. Agora, se a pessoa continua na teimosia de repetir os próprios erros, aí tem um indício de que sim, o coração dela pode estar corrompido. Mas nós não temos o poder de julgar. O Senhor nos chama para perdoar, sim ou não? Amém. E você sabe o que o perdão... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Você tem um amigo que chamou para o churrasco do domingo. Ah, você está lá fazendo churrasco, ele diz, eu vou no banheiro. Tá bom, vai no banheiro. E aí ele passa, vai no banheiro e vê um negócio valioso lá, em cima da cômoda. E ele diz, pá, vou pegar. E ele pega, bota no bolso, vai embora e leva. Ele fez o quê? Roubou. E aí você descobre o que o amigo fez. Aí você descobriu. O amigo vai lá, até se arrepende, devolve o que ele pegou. Aí no próximo domingo você vai convidar ele para o churrasco de novo. Sim ou não? Ah, mas não tem que perdoar? Não tem que ser burro. Eu estou falando em palavras bem simples e humildes, porque é a distorção de falácias que às vezes tem no nosso meio. Gente, o Senhor nos chamou para amar, para perdoar, mas não para ser burro. Mas não para ser ignorante quanto às coisas. A gente tem que ajudar, sim. A gente tem que ajudar a reconciliar, a gente tem que mostrar o caminho, mas nós precisamos entender como as coisas são e funcionam. É ou não é verdade, gente? Judas traiu Jesus, amém? Jesus chamou ele de novo lá? Hein? Chamou ou não? Vocês estão me entendendo? Porquanto, ou portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas.
Pois, isso aqui é forte, gente, isso aqui é muito forte. Pois praticas as próprias coisas que condena. Faça um exame, meus amados. O que é que tem saído dos teus lábios que tem sido condenação? Que você tem apontado o dedo, que você tem julgado do outro. Provavelmente, praticas as mesmas coisas. Ou senão a gente pode rasgar a Bíblia agora. Porque a Bíblia é a verdade, e eu creio na Bíblia. Amém? O Senhor nos chamou para reconciliação, para amor, para perdão. O Senhor nos chamou para tudo isso. E eu não estou falando aqui porque eu sou perfeito, eu não estou falando aqui do que eu não vivi. Sim, gente, eu também erro. Mas eu aprendi, falei para vocês antes um pouco a meu respeito do que aconteceu na minha vida, de como eu cheguei aqui e das coisas que Deus fez. Sim, Deus me deu um talento natural de discernir. De discernir. Às vezes aqui mesmo, no culto. Por isso, sabia que eu não olho, eu não procuro olhar para uma pessoa fixa? Eu olho assim, ó, e eu não vejo. Sabe por quê? Porque eu não quero usar do que Deus me deu para discernir pessoas aqui. Porque eu não quero usar disso para causar qualquer tipo de barreira. Para não falar aquilo que eu vejo, mas falar aquilo que o Espírito me dá. Porque pelo semblante e o comportamento de muitos, a gente consegue saber o que está acontecendo. Mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ensinar o que é a verdade. Porque o que eu não posso fazer, o Espírito de Deus faz. Porque o que eu não posso, Deus vai fazer. Porque onde não chega, compete a mim, não compete a mim muita coisa, é o Espírito que convence. E é por isso que a gente está aqui. Porque nós estamos aqui para ser cristãos, para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para andar em verdade, para a gente não se colocar numa posição, muitas vezes, de inferioridade, de se achar que, isso, aquilo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não, meus queridos, não sejamos assim. Não foi para isso que nos chamou. E para encerrar Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há. Não há condenação, gente, para quem está em Jesus Cristo. Tenha essa certeza, tenha essa convicção, tenha essa clareza. Não tem condenação para quem está em Jesus. Mas nós não podemos assumir o papel de sermos juízes. Nós não podemos assumir o papel de condenar ninguém. Nós não podemos assumir esse papel, porque esse papel não é nosso. Nós temos o papel, como igreja, que o Senhor nos chamou para fazer como Jesus fez. Vai e não peques mais. Se você vê um irmão, se você vê alguém de alguma forma, com um comportamento, com uma atitude que não condiz como um cristão, eu e você temos a responsabilidade, e a palavra nos dá essa autorização de chegar no irmão e dizer assim: irmão, o que está acontecendo? Irmão, por que está agindo assim? Mas isso com amor. A Bíblia diz que nós devemos exortar em amor. E o amor, ele vem para perdoar, para ajustar, para reconciliar. Amém?